O Trilhas da Democracia de hoje debate os rumos da comunicação pública no governo Jair Bolsonaro. Os nossos convidados são Ivan Moraes Filho, jornalista e vereador pelo PSOL na cidade do Recife, e Inácio França, jornalista da Marco Zero Conteúdo. Eu proponho a vocês, inicialmente, uma reflexão, um balanço sobre o desmonte da comunicação pública, os ataques à comunicação pública desde o início do governo Temer. Ivan. Pois é curioso isso. A gente faz um esforço muito grande, mesmo antes de ser vereador, militando no movimento pelo direito à comunicação, para que os nossos companheiros do campo da esquerda compreendam a importância de a gente ter políticas públicas de comunicação. E durante os governos Lula e Dilma, essa foi uma luta que a gente empreendeu com muita esperança, mas ao mesmo tempo com muita decepção, porque os avanços, embora tenham vindo, eles não foram bastante para o que a gente queria. Mas o curioso é que o campo liberal entende muito bem a importância das políticas públicas de comunicação, tanto que é a primeira política que eles atacam. O desmonte da EBC começou no primeiro dia do governo Temer. Não foi no segundo, nem no terceiro, nem na primeira semana. Foi no primeiro dia do governo Temer. Começa o desmonte do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação e é demitido o presidente da empresa que teria mandato. Então, eles já corrompem o sistema, eles revertem a norma para botar para fora o camarada que tinha mandato, ou seja, ele deveria ficar mais algum tempo independente de governos, que é isso que a gente defende, que a política pública de comunicação não seja a política de comunicação do poder público. Então o desmonte já começa com uma interferência que quebra as regras do jogo. No primeiro dia, eu gosto sempre de dizer isso, não foi no segundo dia, nem foi na primeira semana, foi no primeiro dia. Eles têm muito determinada a importância que tem a comunicação pública para a dissipação do que hoje é uma hegemonia de pensamento. Eles sabem o perigo que é se todo mundo pudesse comunicar livremente. E o governo Bolsonaro vai na mesma linha. Ele pega a desgraça que veio já do governo Temer e coloca ela ao expoente máximo, inclusive ameaçando agora, as pessoas que trabalham hoje na EBC estão sob uma perseguição incrível, os concursados e concursadas, do que pode botar, do que não pode sair, inclusive com aquele fantasma que vem perseguindo a gente desde o primeiro dia de Temer, de uma possível ou extinção ou de uma privatização da própria EBC. Inácio, e aquela divisão que está inscrita na Constituição de 88 da comunicação pública, comunicação estatal e comunicação privada, corre-se o risco dessa divisão ir por água abaixo com a fusão, a aproximação entre NBR e EBC? Essa trinca aí, esse trio, essa tríade das três definições, ela nunca chegou a ser exercida na prática. A TV Brasil sempre foi muito mais uma TV oficial, mais uma TV beirando o chapa-branquismo em vários momentos. Ela teve alguns momentos mais interessantes ao longo do governo Lula, mas ela sempre esteve na borda ali do chapa-branquismo. Nunca se afastou muito disso, não. Por mais interessante que tenha sido em vários momentos, mas nunca foi vendido para a sociedade como uma TV pública. E quando a gente fala uma TV pública, a gente sempre tem como referência a BBC, digamos assim, que seria o excelente, o ótimo, né? Então a gente nunca nem chegou perto desse caminho, por falta de dinheiro, mas também por falta de compreensão das esquerdas, e das esquerdas que estavam naqueles grupos de esquerda que estavam no poder, que estavam no governo. Então, até no governo Dilma, inclusive, o Paulo Bernardo patinou nisso, a coisa ficou muito mais perto da TV mais chapa branca mesmo do que uma TV pública. Agora, é muito confuso estar falando isso numa TV pública, mas é verdade. Veja, pelo que vocês acabaram de dizer, na verdade, o desmonte da comunicação pública, na verdade, é o desmonte de alguma coisa que ficou ainda muito incipiente ou apenas como potência nos governos Lula e Dilma. Mas agora, o que explica, então, a fúria do atual governo? É isso. A gente não pode... Eu vejo o que Inácio fala e não discordo de absolutamente nada do que ele disse. Agora, a gente não pode jogar o menino junto com a água da bacia. A instituição da EBC em 2007 é um grande avanço. É a primeira vez na história do Brasil que o governo cria uma empresa que no seu estatuto diz que ela é pública. Eu acho que é importante a gente também dar
essa explicação para o povo que assiste que é o público Trilhos e pela do que Democracia. A Constituição diz, estatal. tem público, tem privado e tem estatal, mas a Constituição não diz o que é que Público. torna público, o que é que torna estatal. Privado a gente sabe, né? O privado tem dono, parará, parará. O que seria? Um sistema público de comunicação seria aquele sistema em que a população se comunica com ela mesma e com as instituições. Então, deveria ser privilegiado o conteúdo independente, deveria ser privilegiado o conteúdo acadêmico, deveria ser privilegiado o conteúdo que vem das produtoras independentes, que vem dos sindicatos, que vem dos movimentos sociais, que é produzido através, muitas vezes, de editais públicos. Então, esse seria o modelo de TV pública, o povo falando para o povo. A TV estatal também é importante, um sistema estatal, como diz na Constituição, também é importante, mas o sistema estatal é o Estado falando com o povo. A TV Câmara, a TV Senado, a TV Justiça, a RBR. É a versão oficial. É a versão oficial dos fatos, que é importante, prestar conta, dizer o que está fazendo. Não precisa ser aquela coisa de sim, não. Uma TV Câmara, por exemplo, pode produzir enquetes sobre assuntos que estão sendo debatidos no Poder Legislativo, mas é o poder falando. Então, essa diferença nunca foi tratada no Brasil. Quando se cria a EBC e se cria a TV Brasil e se coloca um conselho consultivo com a maioria da sociedade civil, a gente já deu um passo muito largo. Você imagina o conselho que determina os rumos de uma TV fazer reuniões ordinárias, transmitidas pela internet, e você podendo, inclusive, eleger, através do voto, os representantes que estão lá. Isso é um então, avanço muito grande. Isso que você está falando seria, na verdade, um ódio à ideia de participação. É mais do que isso. Não, o que eu estou dizendo, não se limita a isso. Quer dizer, eu estou tentando conversar com vocês, dialogar com vocês sobre as razões da fúria em relação à EBC. É o ódio por qualquer tipo de participação ou de discurso presença da sociedade civil, o hegemônico do capital. E também tem uma noção muito clara, a partir de uma palavra que você falou, o Mondaini, a potência. A potência disso. A potência disso é que provoca essa fúria toda. Eles têm noção da potência disso. E como eles têm noção dessa potência de uma reunião de conselho consultivo? Conselho curador. Conselho sendo transmitido ao vivo pela internet. Há uma potência nisso, uma potência de transformação nisso muito grande. Então, acho que é o medo dessa potência e a fúria em relação a essa potência é o que poderia vir a ser. Não é o que ela estava sendo, é o que ela poderia vir a ser. E o pouco que estava sendo incomodava muito. Mas já incomodava. Aquele tracinho de audiência, aquele 1%. 1% de televisão no Recife é 30 mil pessoas, Marco. Então, não é pouca coisa. 30 mil é a tiragem do maior jornal de Recife no final de semana. Eu acho que hoje é a tiragem dos 3 jornais do Recife no final de semana. 1% de audiência é 30 mil pessoas assistindo. Então, você imagina naquele período pré-golpe, quem assistia à TV sabia que por mais chapabranquismo que se pudesse alegar, era na TV Brasil que você tinha os cabas que queriam derrubar Dilma e você tinha os cabas que queriam manter Dilma. Então, essa democracia toda incomoda muita gente. Agora, os ataques à TV Brasil, eles começam, inclusive, quando começa a TV Brasil. Quando começa a TV Brasil, exatamente. Porque a previsão, uma das previsões que se fazia, inclusive está na lei de criação da EBC, é que ela fosse sustentada de forma independente através de fundos públicos que derivam de impostos e taxas que são pagos sobre a comunicação comercial, sobre propaganda. E os radiodifusores, desde o primeiro momento, ao invés de pagar esse imposto, depositam em juízo e colocam o governo em xeque. Então, não se quer fazer com que esse ecossistema funcione bem, porque uma TV pública, a TV Pernambuco, a gente defende que isso aqui seja assim também, ela não pode estar dependendo da boa vontade do gestor daquela hora. Não pode estar, se o prefeito gosta, se o governador gostar de democracia, a TV Pernambuco vai bem. Se o governador não gostar de democracia, Pernambuco vai mal. Pode ter mais dinheiro, pode ter menos dinheiro. Isso tudo é decidido pelo Poder Executivo. Para funcionar, tem que ter um fundo específico, exclusivo, que não sofra interferência quando mudar o presidente. Então, já desde o início, desde o seu nascimento, que esse projeto embrionário, mais uma potência do que uma realidade, leva-se para o ar. Aí é muito difícil. Nasce com a vocação para ser uma política de Estado. E quando você não prioriza... a potência para ser uma política de Estado. E quando o governo não coloca isso debaixo do braço, porque isso era para os caras chegarem e dizer, não, isso aqui vai ser, como é que a gente vai se comunicar? Agora mudou tudo, radicalizou. Você chamou a atenção agora, quer dizer, quando a EBC é má vista desde o início, mal vista desde o início... Desde o seu nascimento. Os setores privados
desde o início eram contrários a esse fortalecimento do poder público. Me chamou a atenção recentemente um editorial da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, que tem sido muito crítica em relação ao governo Bolsonaro, mas quando o assunto é reforma da Previdência e quando o assunto é comunicação pública... Então, nesse editorial era dito mais ou menos o seguinte, o Bolsonaro disse que ia terminar com a EBC, mas a EBC, cadê? Continua aí, não vai acabar não com isso? Gasta muito dinheiro. Exatamente. Como é que gasta muito dinheiro? Gasta muito dinheiro, mas não é com a gente, na verdade. Esse é o resto da frase. Gasta muito dinheiro, mas não é com a gente. Gasta muito dinheiro com a gente, com verba de publicidade, é isso que eles querem. Os governos brasileiros chegam a gastar 2 bilhões de reais com propaganda na mídia privada. Agora, é importante salientar que, ao menos na Inglaterra, e eu vou pegar o exemplo inglês, por seu exemplo ótimo, o exemplo excelente, aquele exemplo que tem inveja, que é a BBC. Esse exemplo não é uma invenção da esquerda mundial. A comunicação pública não foi invenção da... Boa, Inácio. Talvez dos sociais-democratas nórdicos, mas na Inglaterra não é negócio de comunista, não. Não é negócio de comunista, foi na terra da rainha, pô. Foi nasceu ou no governo, eu não sei dizer, eu não sou estudioso disso, mas ou no governo trabalhista, ou no governo conservador inglês, ou num outro. E com os auspícios da rainha. Sim. O que o mundo comunista inventou, lá na União Soviética, era uma TV estatal, chapa branca, autoritária, que refletia o discurso oficial e só. Era uma TV estatal. TV estatal. É TV chapa branca. Era do partido. Era a voz do partido e a voz do Estado. A comunicação pública é algo completamente diferente disso. E não é coisa de comunista. A gente costuma muito lembrar da BBC, né? Mas o caso italiano, da RAI 1, 2 e 3, é porque, na verdade, o que aconteceu na Itália é que, na verdade, isso se deu durante governos conservadores, liderados pela democracia cristã, mas o grande problema da divisão entre RAI 1, 2 e 3 é que cada uma das emissoras ficava sob o comando, sob a direção do Partido Socialista, do Partido Comunista e da democracia cristã. Resolveu o problema resolveu o problema também dos conflitos entre aqueles partidos políticos que derrubaram o fascismo. Eu gostaria agora de falar de resistência. E estou pensando aqui nas várias experiências que pipocaram nos últimos anos no Recife, em termos de iniciativas de comunicação pública, crítica, contra-hegemônica, seja o termo que for usado. Estou pensando no programa de rádio Fora da Curva, na rádio universitária. Eu estou pensando na Marco Zero Conteúdo, estou pensando nesse programa. Estou pensando na Rádio Frei Caneca. Brasil de Fato. O Brasil de Fato. Na rádio e impresso. Então, várias iniciativas que surgiram exatamente no momento de avanço do conservadorismo. Qual é o significado disso para não apenas a região metropolitana do Recife, o estado de Pernambuco, mas para o Brasil? Isso é genial. Isso é um negócio que já estava latente há bastante tempo. A gente que debate há 15, 20 anos essa questão, sempre houve um falso dilema entre a gente trabalha para lutar por políticas públicas que garantam essa diversidade que a gente pretende, sabendo da importância, por exemplo, de uma radiodifusão, que não dá ainda, hoje, em 19, para debater comunicação contra-hegemônica, se a gente não pensar em entrar na radiodifusão, entrar na televisão, que é onde o povo ainda se comunica prioritariamente, ou deixar essa briga política chata, velha, de lado e começar a produzir. Parecia que era um dilema, se faz uma coisa ou se faz outra. E eu sempre defendi que se fizessem as duas, embora a minha energia estivesse muito colocada na luta política. Hoje, já se percebe isso. Assim, a galera não está deixando de dizer o que tem que ser. A galera não está deixando de sonhar com o verdadeiramente democrático. Mas ninguém está esperando mais as coisas acontecerem. Tá, Marco Zero aí, missa de corpo presente. Já demos voto de aplauso a Marco Zero, já demos voto de aplauso ao Coletivo Terral, já demos voto de aplauso ao Jornal Brasil de Fato. Vamos dar um voto de aplauso ao Trilhas pela Democracia. A gente tem que ressaltar todas essas iniciativas. Porque cada vez mais é mais... Se a comunicação comercial profissional, embora relevante, muito relevante, tem perdido sua credibilidade ao longo dos anos, a necessidade, primeiro, do jornalismo propriamente dito, e aí eu quero ressaltar o trabalho que a Marco Zero faz, reportagem, que a mídia comercial não consegue mais fazer. Mas não só reportagem, debates sobre questões
que até muito pouco tempo você não via. Pensa um pouquinho, Marco, e vocês que estão assistindo, Inácio, qual programa de debate, ou quais programas de debate existem na televisão? Eu penso a Opinião Pernambuco, eu penso esse, quando se propõe a debater questões conflituosas, mas, via de regra, não tem. Né? E agora, no Fora da Curva, tem, na rádio. Debate de conflito. Você concorda com uma coisa, eu discordo e a gente vai bater, ou então a gente vai debater um tema que as outras rádios estão hegemonizando para um lado, a gente vai trazer para o outro. Essa diversidade eu nunca tinha visto. Então, se por um lado, na questão legislativa, política, pública, a gente está vendo aí quase um terreno de terra arrasada, quase o caminho de se tornar uma terra arrasada. Eu não espero nada que preste vindo desse governo Bolsonaro no que diz respeito à comunicação pública. Mas o que está florescendo na mídia independente é para onde o olhar da gente tem que ir, rapaz. É muita coisa. Se você ampliar esse olhar para além do Recife, para além de Pernambuco, aí você vai chegar hoje quase uma rede se formando, uma rede sendo formada no Brasil, da qual a Marco Zero faz parte. Inclusive, essa rede ela começa a se constituir de forma mais articulada mesmo. Assim. Existe um coletivo chamado 3i, que na verdade hoje são 13 entidades. Se você amplia esse olhar, aí você vai ver que a preocupação dos caras da extrema-direita e até dos liberais não é só com a questão da comunicação pública, mas é com essa comunicação que surge na sociedade civil, digamos assim. Nem sei se aplica-se esse conceito, né? Mas há esses grupos que começam a se organizar. Autogestionados, com formas de financiamento diferentes. A Marco Zero não aceita patrocínio, mas tem outros que aceitam e não perde a independência por causa disso. O nosso não aceitar patrocínio é porque nós estamos na periferia do sistema capitalista e se a gente aceitar patrocínio do poder público aqui, a gente fica refém. A gente fica refém dos caras, fica refém de qualquer que seja o governador, qualquer que seja. Desculpa, então, há uma efervescência disso, há uma efervescência no país inteiro e que já começa a se articular enquanto rede. Então, essa efervescência que talvez ela preocupe mesmo os caras. E como diz Ivan, o jornalismo é necessário, pelo menos nós achamos que é. Podemos estar errados. Nunca foi tão necessário. Mas eu acho que o jornalismo ele se faz necessário e as empresas que faziam o jornalismo estão se recusando a fazer, já não conseguem mais fazer, não querem mais fazer. É caro fazer jornalismo, é caro fazer, não é uma coisa barata. Neste momento, estamos com um repórter, uma fotógrafa, no sertão da Bahia, investigando a guerra do jumento. Existe uma guerra mundial envolvendo o jumento, porque a China está comprando jumento no mundo inteiro, na Austrália, no Brasil, no México, no Peru, para transformar em carne e para transformar em cosméticos. Que babado. E existe uma rede de entidades internacionais, inclusive ligadas ao catolicismo, porque Jesus entrou em Jerusalém sentado no jumento, é um animal sagrado, outras são ambientalistas mesmo, mas existe um conflito, um pega-para-capar mundial em torno disso, e a gente está lá com repórter, fotógrafo, comendo, viajando, tal, e é uma rede, e estamos atuando em rede, nós estamos junto com um outro site. Uma coisa que me chama a atenção, gostaria que vocês comentassem isso, é que enquanto a extrema-direita enfatiza o anti-intelectualismo, quer dizer, esse é um marco da extrema-direita, e eu acho que o uso do WhatsApp foi o canal de expressão desse anti-intelectualismo. Ao contrário disso, todas essas iniciativas, elas enfatizam a necessidade do papel do especialista, mas que não é um especialista neutro, não é o mundo acadêmico saindo, subindo no seu pedestal para ensinar, mas sim são experiências que colocam em diálogo a academia, a universidade e os movimentos sociais. Isso é uma marca do Fora da Curva, é uma marca desse programa, é uma marca dos programas da Frecaneco, do Brasil de Fato e das reportagens do... Deixa eu... Isso para vocês assinala um termo de diferenciação entre... Esse momento político, mas também um momento o estrutural da mídia mundial, de demissões e tal, e a falência do que poderíamos chamar de a objetividade acima de tudo, a neutralidade, o valor notícia
seria um valor neutro, isso está sendo posto em xeque, isso está posto em xeque, né? Está posto em xeque, que não há neutralidade possível nisso, faz ressurgir algo, e aí parece ser novidade, mas não é novidade, que é o engajamento do jornalismo, ou das várias formas de se fazer jornalismo, seja num programa de debate, seja numa reportagem, há um engajamento que não precisa ser na manchete, mas pode ser na escolha da pauta, quando a gente vamos debater aquilo que não está sendo debatido. Vamos debater aquilo que a rádio comercial ela se recusa a debater. Então, a partir daí, a gente ressurge uma forma de fazer jornalismo que é da década de 30, da década de 20, que é o jornalismo mais engajado. Tal. A gente é muito engajado na pauta. Da equipe lá do Marco Zero, acho que eu sou mais ácido nas redes sociais e mais presente e tal. Mas o Intercept Brasil, que faz parte dessa rede de portais independentes, o Intercept Brasil ele tem como marca registrada o jornalista assinar uma matéria quente, uma pauta quente, e ir para redes sociais brigar com a extrema-direita, discutindo aquela pauta. Assim. E se é uma atitude, por exemplo, se você for remontar, da família de Nelson Rodrigues na década de 20. Que brigavam com a... Oi, Nelson, mas me permita, eu queria incorporar um elemento aí, que acho que você traz com muita qualidade nessa volta a um engajamento mesmo do jornalismo, mas eu acho que aí depois disso vem o new journalism, vem o profissionalismo, esse mito da imparcialidade. Eu acho que nós estamos desconstruindo agora esse mito. Eu tenho dito, o muro é fininho, quando você escolhe sobre o que você vai falar, você já está tomando lado. Quando você escolhe quem você vai entrevistar, você está tomando lado. Se você escolhe se vai ter foto, se não vai ter foto, se você vir pequena, se vai vir grande, se vai vir na primeira página, se vai vir na terceira página, se determinada matéria vai sair no caderno de política ou vai sair no caderno de cidades, tudo isso são escolhas políticas determinadas. Já agora, uma tomada de parte. Cada um desses movimentos. Cada uma dessas decisões e muitas outras. Agora, essa nova onda do jornalismo engajado, eu acho que ela vem referendada pelas boas experiências do jornalismo profissional. O jornalismo que se fazia, o que a gente chamava de jornalismo na década de 20, na década de 30, era muito mais o discurso político do engajamento, seja de um lado, seja do outro. O que se faz hoje é o seguinte, olha, eu sou jornalista, nós vamos produzir reportagem. Agora, as escolhas racionais que nós fazemos levam para a transparência daquilo que a gente deseja para o mundo. Então, quando a Marco Zero escolhe que vai fazer uma matéria sobre a Marcha das Margaridas, quando a Marco Zero escolhe que vai fazer uma matéria disseminando como é que o município gasta seu recurso com a publicidade, quando o Brasil, de fato, faz uma reportagem esmiuçando o papel de cada deputado que pretende votar contra ou a favor da reforma da Previdência, você está dando informação, não é opinião. É informação. Agora, é uma informação que vem de um lugar de fala que não é mais escondido, que sempre existiu na mídia tradicional. Não é mais usando a hipocrisia do discurso, eu estou sendo objetivo. Exatamente. A gente não usa mais essa estou sendo neutro. Não. Mas a mídia comercial insiste, inclusive faz o combate da fake news, dizendo, aqui nós fazemos jornalismo objetivo. Isso é outra balela. Fake news, o que é fake news? Sempre existiu fake news é a velha mentira na comunicação brasileira. A velha mentira usada em eleição. Pronto. A mentira usada em eleição. Mas Marcos Freire que o diga. Os donos da mídia tradicional, nesse momento eleitoral, eles quiseram usar essa cartada, né? Eles quiseram dizer, não, nós somos a verdade. A verdade. O resto é fake news. É como se o fato de ser independente, tradicional... Assim, tradicional. No caso da mídia corporativa, tornasse ele já santo, o torna o oráculo da informação neutra. Você que toma lado, não sei se é jornalismo que você faz. Isso, meu velho, já foi por água abaixo. Porque, como o Inácio falou, a maioria dos jornais e TVs e rádios ditas do jornalismo profissional, há bastante tempo já, que por seus compromissos políticos e econômicos, estão abrindo mão de fazer jornalismo. Olha, o papo está muito bom. Eu acho que a gente poderia emendar num outro programa, fazendo uma discussão sobre, mais especificamente, o jornalismo e a discussão acerca de objetividade, mas
o Trilhas da Democracia tem que ficar por aqui. E eu aproveito para convidá-los a continuar acompanhando o Trilhas da Democracia, sempre às terças, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá!